Êxodo, capítulo de número 10, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 20. Êxodo 10, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou as chuvas de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó,
e este não deixou ir os filhos de Israel. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos com a Tua palavra lida, aberta diante dos nossos olhos e vamos, Senhor, meditar nela, refletir sobre ela. Ó Deus, nós suplicamos que mais uma vez o Senhor venha ao nosso encontro, o Senhor fale aos nossos corações, abra bem os nossos ouvidos para ouvir, dá-nos, ó Deus, entendimento, que a nossa mente esteja cativa à sua palavra, à tua palavra, que o Senhor esteja repreendendo qualquer tipo de ingerência maligna aqui, que tente dispersar a nossa atenção da sua palavra, os nossos olhos estejam fixos nela, nossa mente, corações sejam trabalhados por ela agora. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza a isso, nos edifique, mude a nossa vontade, faça-nos, ó Deus, obedientes a Ti. Abre bem os nossos ouvidos, Senhor, nós precisamos Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Nós estivemos acompanhando a dramática saga da libertação de Israel do Egito. Esses primeiros capítulos, até daqui mais 2 ou 3 capítulos do livro do Êxodo, e nós fechamos essa primeira parte dessa história de libertação do povo de Deus. Uma história que nos mostra a mão poderosa de Deus agindo em favor do seu povo. Nós chegamos hoje à 8ª das 10 pragas. A praga, talvez uma das mais conhecidas, é o texto mais longo deste livro, das 10 pragas, a praga dos gafanhotos. De certa forma, aquela região, o Antigo Oriente Próximo, ali onde está, onde o povo de Deus viveu durante muito tempo, essas manifestações, essas pragas, elas ocorriam vez ou outra. Alguns locais, alguns lugares do mundo, isso ocorre até os nossos dias. Conta-se, por exemplo, de uma praga de gafanhotos nos Estados Unidos, por volta de 1930, 1935, uma coisa assim, que arrasou com campos, com plantações, e vez ou outra isso ocorre. A grande diferença é que, segundo o nosso texto, nunca tinha havido e nunca haveria de ocorrer novamente uma praga, uma manifestação tão intensa de gafanhotos como aconteceu naquele dia, porque aquilo não fazia parte de um processo meramente natural, embora fossem gafanhotos, naturalmente, como outros gafanhotos, mas daquela forma, naquele momento, daquele jeito como aconteceu, foi um grande milagre de Deus, uma grande manifestação de Deus, como foram todas as outras pragas até agora, como será a próxima e como aconteceu com a última, 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, embora em todas estas manifestações de juízo de Deus, Deus utilizou-se de processos naturais, de coisas que aconteciam, poderiam ter acontecido de certa maneira, até certo nível, até certo ponto, mas
essas pragas como aconteceram, na intensidade que ocorreram, no momento certo, como aconteceu. Realmente era mais do que, sem dúvida, não se explicaria pela ciência da época, como não se explicou, mas se explicava somente pela mão de Deus, pela manifestação de Deus. Hoje eu quero que nós meditemos sobre 3 verdades essenciais extraídas aqui do nosso texto lido, que nos desafiam, irmãos, a examinar a nós mesmos em nossa caminhada de fé. Essas verdades são de importância, de grande importância, porque elas têm a ver com determinadas posturas que nós muitas vezes assumimos, e por isso elas são tão importantes. E é uma mensagem aqui, primeiramente, de humildade diante de Deus. É uma mensagem que também nos conclama a integralidade em servir o nosso Deus e também da sinceridade na nossa relação com Deus, especialmente relativas ao arrependimento. Nós vamos, então, olhar nessa perspectiva para esses 20 versículos que estão diante de nós. Primeiro lugar, a humildade diante de Deus, que é requerida, verso 3 até o verso de número 6. Veja aí, corra novamente seus olhos, a sua Bíblia, mantenha inclusive de alguma maneira diante de você, se até no decorrer da nossa exposição puder ser projetado à frente, seria ótimo, melhor ainda, né? Mas veja aí, logo no início desta passagem, Moisés e Arão se apresentam novamente diante de Faraó, como sempre é feito, ora num lugar, ora noutro, mas sempre de uma forma ou de outra eles se apresentam diante de Deus. E a voz de Deus, através de Moisés, ecoa uma pergunta penetrante. Veja aí, assim diz o Senhor, diz o verso 3a, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Isso é uma pergunta importantíssima a essa altura dos acontecimentos, fundamental também para todos nós, em qualquer momento da história em que nós estamos vivendo neste mundo. Essa é a pergunta central. O pastor norte-americano Philip Ryken, em seu comentário, destaca que Faraó já havia sofrido 6 pragas, mas ainda, os 7 pragas, né? Mas ainda não demonstrara um arrependimento genuíno. A soberba, o orgulho era a raiz da sua rebelião. Ele que se exaltava no lugar de uma divindade, estava sendo confrontado pelo único e verdadeiro Deus. A escolha, então, para Faraó aqui era muito clara. Notem a situação: humildade, encarar tudo com humildade, ou a humilhação. Deus lhe oferecia a chance de humilhar-se, permitindo que o seu povo de Deus partisse. Se ele fizesse isso, então isso seria uma demonstração de humildade da parte dele, que ele não estava disposto a isso, e não aconteceu, não fez, nunca tinha feito. Afinal de contas, para todos os egípcios, e ele talvez acreditasse nisso mesmo, ele era o Deus manifestado, o representante, portanto também uma divindade das divindades egípcias. Como é que é isso? Alguém que se arvora de Deus, divindade, ser Deus, alguém que se considera Deus, se curva diante de 2 filhos de escravos que estão ali dizendo algumas coisas, algumas palavras,
Deus então lhe oferecia a chance de humilhar-se, permitindo que o seu povo partisse, mas se ele persistisse em sua recusa, Deus também se encarregaria de humilhá-lo de uma forma ainda mais contundente. Isso tem acontecido praga após praga, manifestação após manifestação do juízo de Deus, mas ele o faria mais uma vez de uma forma poderosa, até o fim, até a 10ª, inclusive a mais terrível das pragas para todos eles. Isso nos lembra, meus irmãos, lá do Novo Testamento, de uma palavra de alguém que, de fato, tendo convivido com Jesus e sendo muito arrogante, muito soberbo, foi quebrado. O apóstolo Pedro, na sua carta, já depois de ter tido bastante experiência, ter sido esmagado, ter aprendido a humildade, ele escreve o seguinte: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Faraó escolheu a segunda via, e a praga dos gafanhotos seria a ferramenta de Deus para a sua humilhação. Deus iria curvar a sua dura cerviz, como diz a Escritura Sagrada. Deus, em sua soberania, havia endurecido, é verdade, os primeiros versos já nos dizem isso, o coração de Faraó para humilhar, para multiplicar as pragas, não para ser injusto, mas para magnificar a sua glória e o seu poder, e Deus tem o direito de fazer isso. Nós já por algumas vezes analisamos essas expressões aqui de Deus, muitas vezes o texto, a partir do capítulo 6 até agora, ele tinha inclusive dito para Moisés, no seu chamamento para o ministério, e vemos isso, ora acontecendo, Deus endurecendo o coração de Faraó, outras vezes o texto dizendo que o próprio Faraó endureceu o seu coração. É uma clara relação que está presente em todas as Escrituras e que nós não sabemos explicar muito bem. A soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as vontades humanas dos homens, quando fazem qualquer coisa, mas também aqui apresenta-se a responsabilidade humana de cada um. Deus é soberano, mas o homem é completamente responsável por suas decisões, por suas escolhas. De alguma maneira isso se encontra nos planos de Deus, na vontade soberana de Deus, onde muitas vezes as nossas mentes humanas, pequenas, que não penetram os arcanos de Deus, como diz Jó, ou seja, as manifestações impressionantes de Deus, mas as Escrituras caminham dessa maneira, mostrando as duas coisas. Então, Deus agia com o propósito específico de mostrar o seu poder a Faraó, para multiplicar essas pragas. Deus agiu com o propósito específico de mostrar o seu poder a Faraó, mas não simplesmente para o benefício de Faraó. As pragas tinham implicações globais. Deus queria ser adorado no mundo inteiro, como em outras passagens nós percebemos claramente. E assim, o orgulho de Faraó serviu aos propósitos de Deus. O orgulho de Faraó não frustrou os planos de Deus, antes o serviu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus que é tão soberano que para a sua glória ele faz coisas como essas. Se isso nos escandaliza, é uma pena, porque isso está registrado nas páginas das Escrituras Sagradas. Faraó, em sua obstinação, se recusava a reconhecer o Senhor. E é por isso que essa pergunta que está aqui, já no verso 3, é tão fundamental. Até quando recusarás? Até quando recusarás? E ela precisa ecoar na vida de cada um de nós. Ela ressoa para cada um de nós. Até quando insistiremos em nossa própria vontade, em nosso próprio orgulho, recusando-nos a nos submeter à soberania do Criador?
A recusa em humilhar-nos diante de Deus sempre resultará em humilhação. Você não percebeu isso? É isso que as Escrituras nos mostram. Esse é o exemplo de Faraó e de muitos outros que resolveram colocar o punho para os céus e afrontar a Deus. Essa é uma pergunta que precisa reverberar hoje em nossos corações. Até quando recusarás? Até quando você vai recusar de se submeter a Deus? Até quando você vai continuar andando nos mesmos caminhos que você tem andado? Até quando você continuará com essas ideias na sua mente sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre alguém? Até quando? Até quando esse orgulho? Até quando essas ideias, essa maneira de ver as pessoas, talvez seja seu esposo, talvez sua esposa, talvez alguém com quem você não cruza, né? Não consegue de maneira alguma se relacionar. Recusar-se, irmãos, a humilhar-se diante de Deus leva à humilhação e ao juízo. Nós somos, assim, chamados a reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e nos submeter à sua poderosa mão. Até quando recusarás humilhar-se perante mim? Essa é a primeira verdade que nós também precisamos aprender nessa noite. Mas aprendemos uma outra coisa com esse texto, sobre a integralidade em servir a Deus. Os versos 7 até o verso de número 11 e adiante, nós vemos também algumas outras manifestações dessa mesma verdade. A ruína do Egito se aprofundava a cada praga, como a gente pode, numa simples leitura aqui desse texto. O palácio de Faraó, a corte de Faraó, os seus próprios oficiais já estavam cansados e perplexos. O verso de número 7 do capítulo 10, nos é dito que parece que eles não estão mais com a mesma paciência. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por se lá deste homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? De maneira polida de dizer, nós não suportamos mais. A gente não aguenta mais. Eles questionam a obstinação de Faraó, reconhecendo que a recusa em liberar Israel estava destruindo o Egito, como de fato. Faraó, sob pressão, volta-se e começa a negociar à mesa de negociações, como fazem os políticos dos nossos dias. Mas sua oferta, observe bem, é uma tentativa de negociação, é uma tentativa de negociar com Moisés, com Arão, que são ali os representantes de Deus, na verdade, como vimos, a voz do próprio Deus. Ele pergunta assim, note aí no verso 8, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? A resposta de Moisés aqui é inflexível e crucial para o segundo ponto da nossa aplicação do nosso texto. O verso 9 ele diz: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Veja, irmãos, não há aqui negociata, não é possível abrir mão, em absoluto. Esta é a integralidade que Deus exige no serviço e na adoração a Ele. As coisas não podem ser pela metade.
Faraó queria negociar os termos, ele estava disposto a deixar os homens irem, mas manter as mulheres, as crianças e o gado como reféns, garantindo assim que os homens voltassem. Veja a sutileza. Faraó supunha que mulheres e crianças não contavam, que a adoração era uma prerrogativa masculina. Ele estava errado. Deus queria todo o seu povo e toda a sua propriedade no serviço, honrando o seu nome. Não há barganhas com Deus. O serviço ao Senhor não é parcial, mas total. Não podemos dar a Deus apenas uma parte da nossa vida, da nossa família ou dos nossos bens. Deus exige tudo. O cristianismo, como diz um missionário, Stanley Jones, um dos maiores missionários do século XX, da primeira metade do século XX na Índia, ele evangelizou Mahatma Gandhi, falou do evangelho para ele, e muitos outros daquela nação. O cristianismo é totalitário. É a maneira da gente falar hoje de cosmovisão. O cristianismo é uma cosmovisão completa. Não é para um cantinho da nossa vida. É tudo. Tem a ver com tudo que temos. Não podemos negociar nossos filhos. O que Faraó queria era isso. Aliás, já houve propostas nesse sentido. Lá pela terceira ou quarta praga, ele disse: olha, vocês podem ir, mas, mais uma vez, vá e não saiam do Egito, façam aqui dentro mesmo. Eles disseram: não, nós não podemos fazer assim. Isso, meus irmãos, é muito importante que nós compreendamos. Aí estão os faraós, aí fora, neste mundo, as ideologias, as filosofias que querem comprar com as suas sugestões encantadoras as nossas mentes, as mentes dos nossos jovens, das nossas famílias. Você consegue perceber isso? Através dos meios de comunicação que a gente tem, que está aí à sua mão, com apenas um toque você pode ouvir essas mensagens impressionantes, pessoas nos convencendo, influenciadores, falando desse tipo de coisa, de que a gente não precisa ser tão radical assim. Nossos filhos não. São nos apresentados novos modelos, novas formas de família, novas maneiras a cada década, quase que a cada ano, apresentam-se diante de nós, de você, pai e mãe, uma nova escola, uma nova ideologia, uma nova maneira, porque fulano de tal disse isso e aquilo, e nós vamos todos pensando as mesmas coisas. Não, o seu filho não, a sua filha não, deixe-o em casa, deixe que ele escolha o que ele quer, ele vai crescer. Meus irmãos, nós estamos, ou porque de fato pensamos, essas ideias têm entrado realmente em nossas mentes e corações e têm nos convencido do contrário que a Escritura diz, ou por preguiça, ou por indisposição, ou por qualquer outro motivo, nós temos de fato assumido, aceitado, assimilado os conceitos de Faraó. Não vá muito longe. Não seja radical. Não, cuide de você. Deixe que a sua esposa... Mas as Escrituras não dizem isso. Yahvé está dizendo, é tudo, são todos. Está dizendo que você, homem casado, você é responsável por levar Deus até a sua família. Usamos a figura do sacerdote do lar. Os seus filhos, à luz de Deuteronômio, capítulo de número 6, à luz de Efésios e muitos outros textos, dizem que eles não podem simplesmente ser jogados neste mundo, serem gerados e jogados neste mundo à mercê das ideias da escola e, enfim, das ideias que estão sendo propagadas por aí. Nós devemos ensiná-los
os nossos bens. Não, não leve os bens. Não seja tão radical assim. Nossa religião, a nossa fé, diz que tudo pertence ao Senhor. É por isso que uma das maneiras, irmãos, mais impressionantes, mais eficazes, de fato, de demonstrarmos que tudo pertence a Deus, de que a nossa vida, os nossos bens, o nosso emprego, as nossas capacidades, é quando nós entregamos parte disso, aquilo que a Escritura nos requer, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós estamos dando um tapa na cara nessas ideias e nessa sociedade materialista. Nós estamos dizendo que nós temos um Senhor, e não é Mamon, é Yahvé, é o Senhor dos exércitos. Todas as vezes que a gente pega um envelope e coloca aqui, nós estamos dizendo que nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Todas as vezes que nós transferimos nossos dízimos ou ofertas, nós estamos dizendo, testemunhando para um mundo que é materialista, que o secularismo, o materialismo, esse capitalismo selvagem não são os nossos senhores, não são os nossos deuses. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Não há barganha com Deus. Deus exige tudo, nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossos rebanhos, nossos bens. Ele nos salvou para a sua glória. Ou você pensa que foi a sua capacidade, a sua inteligência que te deu esse emprego, te deu as condições, ou se você nasceu em tal família e tem todos os recursos. Você pensa que foi você? Que isso é sua aptidão, que você é tão assim inteligente, que essa inteligência veio de onde? Foi Deus. Faraó, em sua tentativa de barganha, expôs a sua própria incredulidade, o seu desejo de controlar o povo de Deus. Mas Deus exige um serviço total, não um compromisso parcial. Não podemos barganhar com o Senhor, dando-lhe apenas uma parte de nós mesmos, de nossas famílias. Olha, Ele nos salvou para a sua glória, e esta glória deve ser manifesta em tudo que somos e temos. Nosso culto, meus irmãos, não é um hobby, não é para um cantinho da nossa vida, não é. Se for isso, nós estamos redondamente enganados. Nosso culto não é um hobby, mas a essência da nossa existência. Terceira lição que esse texto nos dá é de que a expressão da nossa fé também deve conter sinceridade diante de Deus. Os versos 15 a 20 estão nos mostrando exatamente isso. Depois do versículo 12 até o versículo de número 14, 15, onde fala-se de como os gafanhotos arrasaram o Egito. Então, há mais uma tentativa aqui de Faraó. Moisés e Arão são expulsos da presença de Faraó e a praga dos gafanhotos desce sobre o Egito. Eles cobriram a superfície da terra, esses gafanhotos, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, não restou nada verde, diz o verso 15. Faraó, ao ver essa completa devastação, chama então novamente Moisés e Arão e faz o que parece ser uma confissão, diz aí o verso 16 e 17. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Ele já tinha uma vez admitido que tinha pecado contra Deus, nunca contra eles, contra o povo de Deus. Agora, pois, diz: peço-vos que me perdoeis o pecado
esta vez ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. À primeira vista pode parecer aqui um ato de arrependimento interessante. Olha aí, nós podíamos talvez, dentro das nossas igrejas, com uma confissão como essa diante de nós, todos estariam dizendo aleluia, glória a Deus, e certamente, olha, Faraó, o homem mais poderoso da terra, pelo menos era até essas pragas, o império mais importante, a superpotência mundial, o líder dela, confessando os seus pecados. À primeira vista isso parece uma coisa muito boa, mas quando nós lemos o restante da passagem, como fica muito claro, é uma confissão falsa. Não há sinceridade, e é a partir exatamente dessa insinceridade, dessa falta de honestidade, que em contraste, nós podemos dizer que uma expressão verdadeira do nosso culto, da nossa adoração, do nosso compromisso com Deus, daquilo que nós afirmamos é a sinceridade diante de Deus, aquilo que não vemos na pessoa de Faraó, deve ser visto em todos nós, irmãos. Veja aqui, por que isso se torna claro, essa confissão falsa? Veja que ela não foi, em primeiro lugar, dirigida a Deus. Faraó não ora diretamente ao Senhor, como isso já aconteceu outras vezes, e isso mostra exatamente a sua incompetência. Ele reconhece a autoridade de Deus, mas não estabelece uma relação pessoal de submissão. É um tipo de fé para a sua própria condenação. Uma fé, um tipo de crença que não o impulsiona a uma oração pessoal, cara a cara com Deus. Segundo lugar, veja que é falsa porque o foco está nas consequências e não no pecado propriamente. Faraó não lamenta ter se oposto a Deus, mas sim a esta morte, diz o texto, causada pelos gafanhotos. Ele está mais preocupado com o alívio do castigo do que com a remoção do pecado que causou o castigo. Ele quer que Deus tire a praga, a dor, os infortúnios por causa da praga do Egito. Ele não quer que Deus mude o seu coração. Por isso que é falsa todo tipo de confissão que vê e quer alívio das consequências do pecado, da dor que ele causa, do problema que se causa por causa do pecado. É um péssimo negócio e não se vê a mudança do coração, arrependimento sincero. E ainda a terceira manifestação dessa insinceridade é que ainda é uma negociação. Ele diz assim: esta vez ainda. Faraó continua tentando barganhar com Deus. Não é uma entrega incondicional, mas um pedido de cessar fogo temporário, porque ele sabia que as consequências seriam terríveis. E no momento certo, ele retornará à rebelião, a se rebelar contra Deus. A insinceridade de Faraó é evidenciada pelo que acontece a seguir. Veja que o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel, diz o versículo de número 20. Ele se arrependeu do seu arrependimento. O alívio momentâneo não produziu uma mudança duradoura no seu coração. Essa passagem, meus irmãos, entre outras coisas que nós já vimos, ela nos confronta. Nossa confissão, aquilo que nós expressamos no culto, aquilo que nós fazemos aqui, aquilo que nós expressamos muitas vezes no dia a dia, nos momentos em que nós buscamos, em que nós oramos a Deus, é uma confissão sincera.
lamentamos o pecado ou apenas as suas consequências, a sua dor? Buscamos um Deus que nos livra dos problemas ou um Deus que nos transforma e nos purifica do mal, que nos desafia a mudar a nossa vida? Nossas confissões e arrependimentos devem ser genuínos, voltados para abandonar o pecado e voltarmos-nos para a pessoa de Deus e não apenas para as consequências que nos incomodam. Um coração, irmãos, verdadeiramente arrependido busca a mudança de Deus, não simplesmente um alívio ali momentâneo. Não, absolutamente. Ao lermos esse texto, ao ouvirmos, irmãos, palavras como essas, nós devemos responder ao Senhor com humildade. É aquilo que Faraó não teve. Continuou orgulhoso, soberbo. Devemos responder, irmãos, com integralidade, ou seja, aquilo que Moisés disse que deveria ser, e que Faraó de todas as formas tentou barganhar. É tudo, irmãos. Nós cantávamos isso há tempos atrás. Tudo entregarei, tudo. Era um hino antigo, tenho saudades dele, em que nós víamos cada área da vida, nosso tempo, nossos talentos, nossos bens, nossa vida pessoal, nossa vida familiar, na perspectiva de Deus. Tudo entregarei, tudo. Este é o cristianismo verdadeiro. Responda ao Senhor com humildade, integralidade e sinceridade. A história da praga dos gafanhotos e da obstinação de Faraó é uma lição atemporal para nós, o povo de Deus. Eu queria terminar dizendo que a história aqui dos gafanhotos, essa praga, foram uma advertência a Faraó. Mas, irmãos, representam também uma advertência a todos nós que estamos ouvindo aqui nessa noite essa palavra. Como todas as outras pragas do Êxodo, eles são uma prévia da tribulação final. Você sabia que lá no livro do Novo Testamento, o último livro, chamado Apocalipse, retrata, lá no capítulo 9, de 3 a 10, toma emprestado essa mesma imagem dos gafanhotos para falar do juízo final, do juízo do grande dia. Lá, eles não destroem os campos, como literalmente aconteceu lá no Egito. São seres que estão destruindo a mente, o coração, as almas das pessoas. É o juízo do grande dia. É tratado nessa imagem retirada exatamente aqui do capítulo 10 do Êxodo. Essa será a praga de gafanhotos que encerrará todas as pragas de gafanhotos. Ela será ainda mais terrível do que a praga do Egito, porque em vez de devorar plantas, esses gafanhotos, diz lá o texto, atormentarão todos os que não pertencem a Deus. E lá no texto, no livro do Apocalipse, diz: há alguma maneira de nos livrarmos, ou de você se livrar, de escapar dessa terrível praga? É claro que há. A maneira de escapar é arrepender-se, humilhar-se perante Deus e orar por salvação em nome de Jesus Cristo. Portanto, essa praga deve sempre nos lembrar, quando a lermos, de que haverá um dia em que uma praga muito maior, o juízo do grande dia, anunciado pelo livro do Apocalipse, uma das visões sobre o final da história. Embora o Apocalipse não fale só sobre o fim dos tempos, ele tem também
neste dia. E se você, meu querido, minha querida, não estiverem com o selo de Deus em si, com o testemunho de Jesus Cristo, com a sua vida, confessando o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, você estará perdido. É o último momento da história. Não haverá tempo para arrependimento. É o juízo do grande dia. Creia hoje no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Mas eu queria trazer também uma outra implicação de tudo isso que nós vemos aqui, irmãos. Volte os seus olhos lá para o comecinho do nosso texto, que nós praticamente não tratamos, o versículo 1 e o versículo 2. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com o faraó, porque ele endurecia o coração. E o verso 2 diz assim, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus manifestou de maneira tão poderosa no Egito, e particularmente ele diz aqui dos gafanhotos? A razão pela qual Deus afligiu os egípcios com as pragas foi para que os israelitas tivessem algo para contar aos seus filhos, aos que viriam depois deles, a todo mundo. Esse era o propósito. Por mais interessante que a história tenha sido, ela também tinha um propósito sério de ajudar os israelitas a conhecerem o seu Deus. Aliás, o texto diz que tudo isso aconteceu de uma certa maneira para zombar, para brincar com os egípcios, com os deuses, com aqueles que eles punham a sua confiança. Mas o propósito sério por trás disso tudo é que, através dessa experiência, eles tinham uma história para contar. O Êxodo não era uma velha história qualquer, era a história que fez dos israelitas o povo de Deus, era a história da salvação deles, era uma história verdadeira, uma história baseada em fatos, uma história que explicava tudo sobre o povo de Deus. Nós temos, irmãos, também uma história para contar. Que essa história do Êxodo, do capítulo 10, nos remete a ela, ilustra a vinda do libertador, do Senhor Jesus, do Deus encarnado, da segunda pessoa da Trindade que deixou a sua glória, encarnou-se, tornou-se um bebê, tornou-se como um de nós, viveu 33 anos de sua vida sobre a face da terra para assumir o meu e o seu pecado, para trazer perdão. Essa é a história que nós temos para contar. É para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Essa é a missão da igreja. Essa é a história que você deve contar. É a história que nós temos, é a história que salva, que liberta do poder da morte, do inferno, do pecado. É a grande salvação em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer-te, porque essa história da redenção ficou registrada para o nosso conhecimento, para nos dar conhecimento da grande salvação que foi efetuada no Egito, que é uma grande ilustração da salvação em Cristo Jesus. Que o seu povo possa crer nessas verdades. Assim como aquele povo foi salvo, redimido, também, ó Deus, nós vejamos essa história convencer pessoas aqui dos seus próprios pecados, de que Cristo é o Evangelho, o libertador dos nossos próprios pecados.
E que o Senhor também estimule a cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, a sair por este mundo e contar essa história. A história de como Deus liberta, de como Deus perdoa pecados. A história da nossa redenção. Em nome de Jesus.